boa noite a todos. Eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês que estão aqui nesse auditório possam ser alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Quem não falou amém não recebeu. Amém? Então, tá bem, gente. Rapidamente eu queria dizer para vocês de que realmente eu estou aqui nessa noite vivendo um milagre, porque eu me envolvi com esse pessoal, esses amigos da Missão na Íntegra, desde aquele encontro que foi realizado lá em São Paulo, e percebi realmente o grande valor que acontecimentos como esse podem trazer para você como pessoa, para você como líder de uma igreja, para você como família, para você como cidadão do reino. E a pena que nos outros eventos eu não pude, embora alguns deles apareceu meu nome, minha foto lá, que eu ia estar presente. Acontece que eu fui acometido de um câncer de medula, chamado mieloma múltiplo, e realmente foi uma batalha desigual da doença comigo, mas eu entendo que Deus é soberano, que Deus tem seus motivos. Se eu pudesse contar para vocês o que aconteceu durante o meu tratamento, quantas pessoas acabaram ouvindo sobre Jesus, e como vieram algumas delas a entregar a vida para o Senhor, já isso seria suficiente. Mas eu queria estar aqui em outros eventos anteriores, mas não foi possível. E esse evento de hoje aqui também é um evento que eu estou aqui debaixo da fé. Eu sinto dores quase que 24 horas por dia. Mas eu disse, Senhor, se o Senhor me quer lá e tem um recado para aquele povo, então me dê condições. E Ele tem me dado até agora. Hoje de manhã tivemos um bom encontro com os pastores e hoje estamos aqui atendendo então ao convite de Missão na Íntegra. E eu espero que a reflexão dessa noite realmente lhe faça muito bem. Antes de eu fazer uma leitura bíblica, eu queria colocar para vocês, eu copiei um trecho de um site de uma igreja evangélica e começo já fazendo uma denúncia, não é? Nós estamos hoje aqui para denunciar algumas coisas. Essa denúncia eu começo com esse site que foi colocado no final do ano passado, em novembro, tá? Tenho até a data aqui, no final do mês de outubro para o mês de novembro, dizendo assim: se você realmente contribuir generosamente com a nossa causa, com ofertas, estas bênçãos vão lhe seguir. Então presta atenção, porque talvez você se interesse, depois eu te dou o site e o endereço da igreja. O Senhor vai te honrar colocando sua vida em destaque diante da sociedade. Segundo, vai te restituir tudo que você perdeu na sua vida. Vai enviar recursos de parentes e pessoas que você não espera para trazer suprimento para a sua vida. Você vai comprar veículos novos em condições especiais. Ele vai limpar a sua vida, vai limpar o seu nome do cadastro negativo, vai te limpar de coisas pendentes, enroladas, que te incomodam há muito tempo. Você vai receber bolsa de estudo, isenções completas de impostos. Muitos de vocês terão chaves de casa nova. Olha, já pensando, né? Que coisa. O Senhor dará benefícios, pessoas serão levantadas para pagar o seu aluguel. Gente, que coisa maravilhosa. Não quero ouvir uma coisa dessa.
e a parcela dos seus financiamentos que você não está conseguindo pagar. Vão aparecer saldo na sua conta, inclusive as desativadas. Pessoas vão ganhar pacotes de viagem dos seus sonhos. Muitos terão mobília nova. Olha, acho que eles estavam profetizando sobre a presidente, né? Como é que é aquele cartãozinho? Vão terminar obras inacabadas e pessoas vão decorar as suas casas. Deus vai abrir portas de emprego dos seus sonhos e muitos negócios serão abertos por muitos. Essa aqui foi do mês de novembro. Rapidamente do mês de abril. Está escrito assim: se você der uma boa oferta, isso o fará conhecido diante de Deus. E Deus vai te abençoar da seguinte forma: você vai receber salários e recursos em dobro, sua receita vai dobrar. Você vai ser restituído em dobro 7 vezes mais das pessoas que lhe devem. Será liberado tratamentos médicos, cirurgias estéticas. Olha, coisa bonita, gente. Ai, ai, ai. Você vai ganhar bolsas de estudos fora do Brasil. Você vai mudar de emprego e ramos de negócios em condições muito favoráveis. Alguns vão mudar de emprego e ganhar de 5 a 10 vezes mais. Eu vou parar, porque eu não sei se vocês sentiram o que eu senti quando eu olho para essas coisas e eu vejo manipulação. Como o Ed falou ali na denúncia dele, pessoas, eu acredito mesmo, pessoas que estão ocupando púlpitos, na verdade são pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo. Agora, hoje em especial aqui, eu tenho a incumbência do Ari de entrar num aspecto a respeito de como eu e você podemos denunciar, ter autoridade para denunciar coisas que estão fora da vontade de Deus a partir da sua vida. E eu queria dizer que eu conto com a sua honestidade. Eu vou pedir que você realmente se concentre na palavra do Senhor, porque o que eu vou compartilhar com vocês fez muita diferença na minha vida. Quando eu percebi de que existem coisas que não estão sendo pregadas do púlpito, mas que fazem uma tremenda diferença na vida pessoal, na vida familiar, na vida da igreja. E me lembrei de uma música, não sei se vocês todos conhecem, do João Alexandre, que fala assim: como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra, que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. E nessa noite, eu gostaria que você pudesse pensar que você pode fazer parte desse grupo que acredita realmente de que nós podemos ter uma nação diferente a partir de você. Eu queria começar lendo um texto que está no capítulo 1. Vamos começar com Gênesis capítulo 6, verso 9. Se você tem aí a sua Bíblia, Gênesis 6, 9. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, há uma coisa que alegra o coração de Deus, é a integridade. Não sei se vocês já perceberam de que a Bíblia fala de que os nossos pecados fazem separação entre Ele e nós. Queria que vocês entendessem também que eu não quero aumentar a culpa de vocês.
Eu vou citar algumas coisas aqui, no decorrer da minha palavra, que denunciam de que nós somos pessoas que estamos atacando pedra nessas pessoas lá, talvez em Brasília, nas câmeras dos deputados, dos vereadores, dos prefeitos. Essa corrupção que está aí, nós estamos falando, comentando, ficamos até injuriados, mas eu queria que você soubesse de que essas pessoas que estão lá foram colocadas pelo povo, que também é corrupto. Então a minha denúncia hoje aqui baseia-se na falta de integridade, sua também, minha também. E isso me assusta muito quando eu penso que em muitas coisas, eu fiz uma lista aqui e eu queria ler para vocês, que talvez você nem se lembre. Fala assim, puxa, mas será que eu faço algumas coisas dessas? Será que aos olhos de Deus isso é falta de integridade? E eu então vou citar algumas, a lista é muito grande. Por exemplo, vai chegar daqui a pouco a declaração do imposto de renda. Vai ser uma tentação tremenda para muitos de nós omitirmos dados no imposto de renda, ou inventarmos algumas despesas. Isso é uma coisa real. Basta você conversar com algum contador, você vai ver que o próprio povo evangélico, gente que aprende a ser um íntegro diante de Deus, diante das autoridades, eles fazem esse jeitinho. Por exemplo, descumprir a palavra. Fulano, 7 horas eu estou lá, e você chega às 8, 8h30. Pequeninas coisas. Pedir para assinar o ponto quando você está ausente. Colar na prova, nos testes. Em comentar a terceiros trabalhos escolares, teses, monografias, e dizer que foi o autor. Agora descobrir um jeito, um programa que realmente descobre se você usou muito o Ctrl+C, Ctrl+V, não é? E disse que foi você que fez aquele trabalho. Não devolver livros, CDs e DVDs no prazo combinado. Não, me empresta até domingo. Só que você não falou de que ano. Mentir quando você for flagrado no trânsito. Para o guarda lá, você estava com excesso de velocidade. Seu guarda, imagina, acho que o seu aparelho está errado. Mas você sabe que você estava. E outra, ser tentado a colocar no meio dos seus documentos uma notinha assim de 50, porque você sabe que o excesso de velocidade é uma multa cara. Outra coisa, alterar o valor do imóvel para pagar menos imposto. Comprar ou vender sem nota fiscal. Assim, mas é injusto, gente. Se eu conheço, tem gente que é contra isso. Fala que é impossível alguém ser um negociante e ser uma pessoa compromissada com Cristo. Eu queria dizer para vocês, eu vou citar um exemplo de ímpio que faz isso. Depois vou citar exemplo de uma pessoa engajada no reino. McDonald's dá nota fiscal de suco de laranja. E é uma das maiores, ou a maior rede de fast food do mundo. Então veja, a resposta aí de muitos não vale. Dizendo que se você der nota de tudo, se você registrar todos os empregados, você não consegue ser bem sucedido. Mentira que nasceu no inferno. Conheço uma pessoa lá no sul que resolveu dar nota fiscal de tudo. Comprar e vender. Ele dá nota fiscal até de arruela. Sabe o que é arruela? É aquela coisinha redonda onde a gente põe um parafuso. Custa mais caro a nota fiscal de papel do que aquela arruela. Mas ele resolveu ser íntegro. E hoje tem uma das maiores redes de loja de ferragens lá no sul. Amém, irmãos? E poucos de nós vibram com isso. Sabendo que nós podemos, não precisamos roubar para vencer na vida. Nós podemos vencer com Jesus, nos ensinando o caminho, nos ensinamos o que é correto. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Gente, muitas igrejas, inclusive, estão burlando as leis, por exemplo, fazendo aquele puxadinho, sabe? Vamos um puxadinho, mas precisava fazer um projeto. Mas não precisa um puxadinho aqui, um puxadinho lá.
E a coisa vai acontecendo, queridos, e nós que pregamos que todos devem ser íntegros, nós somos os primeiros a burlar estas leis. Mentir para justificar atraso. Puxa vida, rapaz, você não sabe como estava o trânsito. Estava terrível. E olha, e a pessoa fala, mas eu vim pelo mesmo caminho que você. E eu cheguei na hora. Então, essas pequenas coisas, veja, ser infiel no casamento, não só em termos físicos, mas naquelas salas de bate-papo, sabe? Onde você põe a sua esposa para dormir, depois vai devagarinho lá para o computador e fica lá falando com fulana. Eu tenho história para contar a noite inteira, só que o tempo não deixa. Aliás, parou aí, hein? Eu tenho mais 45 minutos. Então... Alguém tem que revisar aí para mim, para ter o tempo certo. Gente, essas pequenas coisas estão acontecendo. A infidelidade emocional, sabe? Não precisa ir para a cama com a pessoa. Basta que você, lá no fundo do seu coração, esteja realmente, como diz o Senhor, se prostituindo, sendo infiel. Dar propina para fiscalização. E aí vai, eu tenho uma lista, depois se alguém quiser, eu posso mandar para você, né? Por exemplo, uma das coisas que acontece muito é quando alguém viaja, e aí chega na alfândega, está escrito assim, bens a declarar e nada a declarar, e você está cheio de coisa. Teve um irmão que veio no mesmo voo que eu, de fora, e ele falou para mim assim, irmão, eu estou trazendo um monte de microfone para a igreja, um monte de aparelho eletrônico, Deus vai me deixar passar ali pela... E passou nada a declarar. Foi barrado, acendeu aquela luz. Vai lá. E aí o fiscal disse assim, o que são esses? Por que o senhor não declarou? Mas é para a igreja, tal. Deu um mau testemunho. Como foi gostoso quando o sujeito me parou e eu falei assim, eu tenho bem a declarar. Ele falou, o que você está trazendo aí? Esse violão aqui. Aí ele examinou, puxa, mas é um violão caro. Eu falei, sim, mas eu ganhei de uma pessoa. Ganhou nada, você comprou para revender aqui porque vale muito aqui. Você sabe tocar alguma coisa? Eu falei, sei, eu sabia tocar 4 músicas só. Eu falei, sei. Peguei o violão e comecei a cantar um cântico. E foi a minha maior alegria quando eu vi o fiscal cantando junto. E ele falou assim para mim, se você soubesse, pastor, quantos pastores mentem para passar com produtos. E não é perfume, celular, laptop. E aí eu fico pensando, irmãos, raciocinem comigo. Eu estou fazendo um apelo a vocês. Não compensa faltar com a integridade. Sabe por quê? Eu vejo aqui Noé, a Bíblia diz assim, era um homem íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Eis a história de Noé, homem íntegro, andava com Deus. A integridade não é alguma coisa que você se esforça, ela é resultado do andar com Deus, é o resultado de andar com Deus. Essa pessoa íntegra, queridos, que eu quero que você pudesse pensar em ser parte da sua vida, ela está consciente da presença de Deus todos os momentos. Faz muita diferença saber, por exemplo, que você vai sair agora e você vai com Deus, porque você é morada. Você sabia disso? Você é morada de Deus? Sim ou não? Disse Jesus Cristo, quem crer em mim, eu e o Pai faremos nele morada. Deus mora com você. E é difícil levar Deus e o Espírito Santo para o pecado. É difícil, queridos. A não ser que você seja muito cara de pau, a ponto de entristecer o Espírito Santo. Outra coisa que eu descobri, queridos, que a integridade está ligada à obediência. O íntegro tem somente uma fonte de consulta. A consulta é Deus. Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor
pensa sobre isso que eu quero fazer agora. Eu lamento, mas eu tenho conhecido pessoas que consultam horóscopo dentro da igreja. Outra denúncia que eu quero fazer aqui. Pessoas que acreditam em florais de Bach. Eu comprei um livro de florais de Bach, fiquei escandalizado. Querido, se passar uma essênciazinha aqui assim, diz que vai pagar dívida. Que é isso? Eu tenho esse livro, esse manual. Se você passar a outra essência, não vai te acontecer acidente e coisas desse gênero. O povo está sendo iludido, e o pior que entrou para dentro da igreja. Eu tenho na minha família gente que acredita no poder das pirâmides. Gente que mandou construir a casa com uma pirâmide em cima, acreditando que vem poder. Através da pirâmide vai abençoar. Tenho parentes que colocam água e em cima colocam uma pirâmide, acreditando que a água vai ficar energizada e vai mudar a vida. Pessoas ligadas a mim que colocam a pirâmide em cima de processos judiciais, acreditando que na hora em que o juiz vai dar vistas ao processo, alguma coisa vai acontecer com ele. E é isso que o Ed quis dizer a respeito desse sincretismo que a gente realmente acredita não existir dentro da igreja, mas existe. Outra coisa que eu queria que vocês soubessem: a integridade, queridos, tem que ser uma decisão duradoura, para sempre. Não tem esse negócio de eu estou íntegro. Vocês têm que entender que Deus quer que você seja íntegro. Uma coisa é ser, outra coisa é estar. Vocês compreendem isso? Outro dia eu li um livro cujo título era Todo Homem Tem um Preço. Ou seja, em algum momento você se vende, em algum momento você barganha os seus valores. Mas quem anda com Deus, eis a história de Noé, homem íntegro. Jó era outro que se desviava do mal, e Deus testemunhou a respeito de Jó. Chamou, veja, iniciativa de Deus, chama Satanás e fala assim: tens visto o meu servo Jó, homem íntegro, que se desvia do mal. Com isso eu estou dizendo para você que está olhando para mim, talvez meio assustado, dizendo assim: esse homem está falando coisas impossíveis de ser praticadas. Não, a integridade não é uma utopia. Você pode ser um íntegro. Tem que começar com você, é uma disposição interna do seu coração. Começa lá dentro. Você pode começar hoje uma caminhada diferente aos olhos de Deus, com repercussões tremendas na sua família, na sua vida pessoal, na igreja, na nação. Jó disse uma vez, está escrito no capítulo 27, verso 2: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão até que eu expire. Preste atenção: nunca afastarei de mim a minha integridade. Vamos repetir comigo essa frase? Nunca afastarei de mim a minha integridade. Muitos acham assim: foi soberba do Jó. Não foi não, porque Deus disse. Preste atenção, a não ser que Deus fosse um mentiroso, e nenhum de nós acredita nisso. Deus disse: lá vai um homem que é íntegro. A integridade não é uma utopia, ela pode ser praticada por você agora mesmo. Leve a sério esta denúncia dos nossos jeitinhos, os nossos caminhos que fazemos, que são muitas vezes ilegais. Outra coisa, o íntegro é uma pessoa diferente. Lamentavelmente, muitos daqueles que se dizem cristãos e pertencem à igreja de Jesus Cristo tendem a limitar a chamada para seguir Jesus a um pequeno compartimento da sua vida. É aquele momento da salvação. Mas eles não entenderam que a conversão é um processo que vai durar
a vida inteira. Discipulado começa e não termina. Esse processo de ser semelhante a Jesus Cristo não acaba. Por isso eu queria que vocês soubessem que a má compreensão, e eu creio de que a igreja de Jesus Cristo tem falhado em pregar essa verdade, a má compreensão dos princípios, das diretrizes, dos valores, das posturas ensinadas por Jesus Cristo, tem levado pessoas a estarem aqui na igreja, com tudo lá fora, e às vezes mesmo aqui dentro das nossas reuniões, se comportam como pessoas com falta de integridade, pessoas que Deus olha e diz, que pena, não entendeu. Na mente de muitos de nós há um acervo muito grande de informações sobre Jesus Cristo. Nós sabemos muito sobre a vida dele, sobre os ensinos dele. Nós sabemos até dizer, está em tal capítulo, verso tal. Nós somos pessoas que conhecemos as parábolas, os milagres de Jesus, mas isso não tem feito diferença. Vocês estão entendendo? Informação só. Até o diabo citou a palavra para Jesus Cristo. A palavra de Deus tem que fazer diferença na sua vida. Paulo chega a dizer, eu não sei o que você pensa sobre isso, quando ele fala assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu queria perguntar aqui, nós estamos num ambiente sério aqui, nós estamos num ambiente que eu imagino você veio aqui, primeiro porque Deus lhe trouxe, em segundo lugar porque você tem interesse na sua vida e na vida da igreja. Tem alguém aqui que pode dizer, sem sombra de dúvida, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Levanta a mão. Foi uma ola, né? Começou assim com Irmãos, acreditem nisso. Não é uma utopia. Paulo não estava louco quando ele falou assim, olha gente, a coisa é tão séria, que já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Que coisa maravilhosa é esse evangelho que lamentavelmente não tem sido pregado nas nossas igrejas. Há muito mais valor em shows gospel. Há muito mais idolatria de artistas gospel, em que há gritinhos histéricos. Há pessoas que andam caminhando atrás do show e não do evangelho, da verdade. Isso precisa ser dito, queridos. O culto é para Deus, o culto não é para artista nenhum, queridos. É muito sério isso. As pessoas que louvam ao Senhor têm que realmente estar ligadas. Em primeiro lugar, elas têm que estar em profunda ligação. A Bíblia fala assim, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outro dia, pastor Paulo Júnior, eu fui falar numa igreja no Nordeste, e trouxeram um desses cantores top, né, para cantar lá. E lá no final do evento, na segunda-feira, o pastor me procurou e disse assim, pastor Paulo, o senhor comprou a sua passagem com o seu cartão e eu falei que eu ia pagar para o senhor, né? Eu falei, não, eu comprei de fato com o meu cartão, tudo bem. Ele falou, só que tem um detalhe, eu não vou poder lhe pagar e nem dar nenhum tipo de ajuda para o irmão, sabe por quê? Porque a gente teve que pagar 10 mil reais para o cantor de ontem. Ele cantou 5 músicas e saiu correndo para cantar num outro lugar para ganhar mais 10 mil reais e assim por diante. Lamentavelmente a coisa virou isso, gente. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, de igrejas que exijam que o louvor seja realmente alguma coisa que brote lá do fundo do coração. Amém? Queridos, eu tenho percebido de que na palavra de Deus está escrito lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Mas lamentavelmente, queridos, isso não tem acontecido. Nossas carreiras profissionais, nosso estilo de vida em ascensão tem ocupado o primeiro lugar. Concursos públicos, queridos, têm roubado, lamentavelmente, têm roubado, têm tirado Deus do trono.
E você tem colocado, várias pessoas têm colocado o concurso público em primeiro lugar, porque dá estabilidade. Ele é mais importante do que Deus. Nossa casa, nossa família, às vezes nosso namoro, vocês que são jovens, a nossa a forma física, o tal do shape do corpo, que tem que ser bonito. Não sou contra você ir a uma academia, acho isso saudável. Eu mesmo, enquanto não estava enfermo, eu fazia isso. Caminhar, cuidar do corpo, da saúde, mas a beleza, a estética, às vezes a nossa conta bancária, a política, o futebol. Conheço gente que assiste, eu não digo que eles participam não, assiste culto com fone de ouvido, porque o seu time está jogando naquela hora, e alguns não conseguem segurar, falam no meio do culto, em vez de falar aleluia, fala gol! Gente, eu não estou falando mentira. Para muitas pessoas, o time de futebol é mais importante do que o reino de Deus. E eu não sou contra isso. Eu estou muito feliz, eu sou palmeirense. Olhem para mim, né? Como eu estou feliz por ter subido outra vez para a Série A. Gente, mas eu acredito que em nosso meio aqui, e é essa caminhada, eu tenho certeza desse ministério, que estão desejosos de uma vida mais séria, de andar com Deus, um discipulado que entenda que talvez seja uma contracultura. Nós vamos andar na contramão. Creio que fazemos parte de uma geração que quer seguir. Eu tenho visto muitas pessoas nos meus diálogos, conversas de corredor assim, que não somente na dimensão espiritual, sabe? Da oração, da contemplação de Deus, mas gente que pega todas estas coisas e transforma em ação, em gesto. Isso tudo se transforma em energia para que ele continue a obra de Cristo, do reino de Cristo. Eu espero que você seja um deles. Geração disposta a permitir que as Escrituras, prestem atenção, as Escrituras afetem todas as áreas da sua vida. Não somente aquele compartimento chamado espiritualidade, mas todas as áreas da sua vida. Outra coisa, queridos, eu tenho certeza que Deus está fazendo alguma coisa em diversos lugares, permitindo que esteja se levantando uma geração que deixa que a palavra de Deus afete até as suas reações diante do carente, diante dos injustiçados, diante da violência. Tenho visto isso como nunca antes. Eu tenho sido tremendamente abençoado e queria ver se você conseguia achar um livro dele, Donald Kraybill. Esse homem escreveu um livro dizendo do reino invertido, o reino invertido de Jesus Cristo. É tremendo. Aliás, começa com a capa, né? Você compra o livro e o livro está invertido. Você fala, olha, eu quero um livro sem defeito. Ele falou, não, é assim mesmo. A capa está invertida. E quando você entra lá dentro, você vê palavras como agora eu quero pedir a sua atenção, que são palavras desse homem fantástico, Donald Kraybill. Ele diz assim: se pudéssemos viver esse princípio da contracultura no reino de Jesus Cristo, a nossa generosidade sairia da cabeça e do coração e desceria para o bolso. Que coisa maravilhosa! Homens e mulheres dariam sem esperar devolução, perdoariam de maneira incondicional. Pessoas prática, não teórica, pessoas que se livram dos modismos consumistas da nossa época. Gente, vocês não sabem como eu e você temos sido levados pela mídia a mudar de marca de pasta de dente. A sua pasta de dente sempre foi aquela lá boa, mas agora fala que brilha mais. A outra diz que arranja namorado, sei lá, coisa parecida. Eu já vi famílias brigando diante de gôndolas porque a filhinha se jogou no chão e bateu. Eu quero o iogurte da Mônica. É o mesmo iogurte
que está do lado, mas lá que é da Mônica, inclusive é um pouquinho mais caro. Somos pessoas que estamos sendo consumidas e sendo consumistas, e com isso deixamos de ofertar talvez para coisas no reino que são tremendamente importantes. Gente, no Sermão do Monte, Jesus Cristo diz assim, ele prega a retidão, a integridade, como parte do seu reino. Em outras palavras, no Sermão do Monte, Jesus descreve como é que seria a vida, a comunidade humana, quando se colocassem sob o governo da graça de Deus, das suas leis, dos seus mandamentos, dos seus preceitos. Eu queria testar aqui o quanto você sabe do Sermão do Monte, só nos primeiros versículos, ainda bem-aventuranças. Vamos lá. Felizes os que? Os que choram. Que mais? Puros de coração. Pobres de espírito. Os pacificadores. Que mais? Não ouvi. Está vendo, queridos, como nós sabemos mais talvez sobre os nomes dos artistas da novela. Como é que chama essa última da Globo? Como? Ninguém quer se entregar, hein? Você sabe que outro dia eu fui numa igreja e eu disse na abertura do meu sermão: vamos abrir nossas Bíblias em Sofocuque 2:2. E aí eu vi um monte de gente procurando e perguntando para a esposa: onde é que está? Sofocuque. Mas garanto para vocês que ele sabe muitas outras coisas. Na linha reta de chegada agora, eu queria dizer para vocês, queridos, que eu acredito que nesta noite o Senhor nos reuniu aqui para falar para mim e para você que precisamos ser íntegros, como Noé, como Jó, como Josué, como Daniel. A gente olha para o passado e acha, isso foi com alguns. Não, queridos. Deus nessa noite aqui pode começar um processo na sua vida, onde você vai corrigir esses caminhos tortuosos que João Batista fala. Gente, o convite de Jesus Cristo é mais ou menos assim: venham a mim para ser diferentes. Jesus Cristo fala no capítulo 8, verso 6 de Mateus, dizendo assim: não vos assemelheis a eles, se referindo aos pagãos, aos que andam longe do Senhor. Não vos assemelheis àquilo que o mundo corre atrás, como por exemplo, o mundo corre atrás da fama. Ela é tão efêmera. Queridos, a fama é a maior das ilusões. Pessoas que no passado eram pessoas assediadas, arrancavam a roupa dele, hoje precisam se autopromover, pagar matérias para serem reconhecidos, pagarem o que eles chamam de jabá, para aparecer numa televisão, porque a fama é efêmera. Há muitas atrizes, muitos atores que hoje estão em casas de velhos abandonados. A fama é efêmera. O mundo corre atrás da soberba, da infidelidade, da malandragem, da riqueza, do engano, da corrupção, da injustiça. E Jesus Cristo fala assim: não vos assemelheis a eles. Em quase todo o Sermão do Monte, queridos, eu percebo Jesus Cristo querendo fazer questão de contrastar os seus discípulos com os demais. O que me impressiona é que Jesus Cristo, num momento, ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Mas passados alguns meses, Jesus Cristo falou assim: vós sois a luz do mundo. Vocês acreditam nisso? Pois dá forte. Jesus vai voltar sim, hein? Você acredita que você é a luz do mundo? Gente, está escrito que você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não dá para esconder a vida de um íntegro. Queria
compartilhar com vocês uma experiência tremenda que eu tive quando eu percebi que a vida de Cristo, não a bios, a zoe, essa vida que vem de Deus, ela pode estar dentro da minha vida. Meu filho quebrou um alto-falante. Você sabe que um alto-falante tem por trás um ímã. E aconteceu que ele deixou o ímã na mesa e em volta haviam alguns pregos, alguns mais distantes e outros mais próximos. No dia seguinte, quando eu fui lá naquela mesa, eu observei uma coisa fantástica. Os pregos que estavam próximos ao ímã foram atraídos pelo ímã. E mais do que isso, queridos, cada um daqueles pregos, porque ficou em contato, permaneceu com o ímã, se transformou num ímã. A vida de Cristo, queridos, é coisa séria. Você precisa responder essa pergunta aqui. É uma denúncia que eu estou fazendo sobre você. Você tem convicção de que Cristo está em você, de que a vida de Cristo está em você? Quando Jesus Cristo fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Você pode dizer, isso é verdade na minha vida? Eu tenho uma vida e uma vida em abundância. Não estou falando de bens materiais, mas essa abundância de saber que Deus está no controle. Deus está no controle. Nesse preciso momento eu não sei qual é a situação de vocês, mas Deus está no controle. E Ele diz que você deveria assumir a sua condição de luz. A sua justiça deveria exceder a justiça do mundo lá fora. E eu queria que você soubesse que o mundo está percebendo que essa corrupção não é apenas uma questão política, mas também um entrave para o desenvolvimento econômico de todo mundo. Há uma pessoa que diz assim, um estudioso chamado James Wolframs, um nome difícil de falar, mas ele diz assim: seguramente a falta de integridade é o maior entrave para o desenvolvimento humano. Verbas são destinadas. Gente, quando o nosso estado ali sofreu uma inundação, muitas pessoas mandaram alimentos, roupa. E eu vou dizer uma coisa para você: quanto desvio aconteceu. Quantos caminhões cheios de alimentos tomaram outro caminho do que aquele que era destinado àquelas pessoas flageladas. Eu vi pessoas fazendo triagem de roupa, e quando uma roupa boa aparecia, colocava por baixo, porque queria para si. Veja a maldade que existe em nós. E veja a oportunidade que Deus está dando para mim e para você, por andar com o Senhor Jesus, ter a mesma vida que Ele tem. Lembram-se do ímã que eu falei? Isso que a Bíblia fala, que nós estamos caminhando na direção da semelhança do Senhor Jesus Cristo. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. Você deveria ser melhor hoje do que foi ontem. Você deveria ser melhor hoje do que você foi anos atrás, quando se converteu. E finalmente, queridos, em Provérbios 10, 9, diz assim: quem anda com integridade, anda com segurança. Quem anda em integridade, anda com segurança. Irmãos, pensem comigo. O que é que vai estar na segunda-feira, nos jornais, na sessão policial, sobre quem morreu esfaqueado, baleado ou coisa parecida? Quem? Aqueles que saíram de uma igreja ou aqueles que saíram de uma boate, de um desses barzinhos por aí? Vocês conseguem entender? Abram seus ouvidos. Que coisa maravilhosa é andar com Jesus Cristo. Ele nos faz andar em segurança. E, para fechar, a integridade não é assim uma coisa, uma explosão de moral. O sujeito íntegro, ele é
íntegro agora, quando eu vou terminar, fazer o desafio aqui. O íntegro é o mesmo amanhã, que é domingo. Na segunda-feira, ele é uma pessoa que é o mesmo, quando está sendo vigiado e quando não está. Vou contar a história de meu pai. Meu pai fugiu da Rússia na época do comunismo. E foi tratado, quando chegou aqui, disse que iam dar terras para eles. Mentira, ele se tornou um escravo branco, colhedor de café. E ele ficou muito tempo colhendo café, até que um dia ele falou assim: nós não podemos, nossa família, ser escravos assim. Pegou um trem desses que passava por ali, ficou ali, voltou para São Paulo e começou a andar à procura de emprego. E aconteceu uma coisa interessante, que eu gostaria que vocês entendessem como Deus é maravilhoso. Não sabia falar a língua, não tinha conhecimento a respeito de nenhuma profissão, mas ele viu uma plaquinha que estava escrito lá e perguntou: o que está escrito aí? Precisa-se de auxiliar mecânico. E meu pai olhou para aquela plaquinha, uma fila de pessoas, ele foi lá atrás, ficou na fila. Depois de um tempo, ele pensou: bem, se Deus me deu esse emprego, a vaga é minha. Voltou e falou assim para o guarda: onde é que é o lugar que eu vou trabalhar? O rapaz falou: como assim? Esse emprego aqui é meu. O rapaz falou: rapaz, malandro, volta lá para o fim da fila. Enquanto ele estava voltando para a fila, uma pessoa de jaleco azul, assim, viu o meu pai e falou assim para o guarda: chama ele de volta. Chamou. Ele falou: pode entrar aqui, me acompanha. Levou até o escritório e falou assim: o emprego é teu. Porque nós precisamos de gente assim, decidida. Que coisa maravilhosa! Depois descobriu que aquele chefe era da nossa raça. Ele era filho de Deus. E sabe o que aconteceu, queridos? Com o passar do tempo, esse chefe, ele trabalhou muito tempo lá. Esse chefe chegou para o meu pai e disse assim: olha, a partir de agora eu vou sair da empresa, você vai ser o chefe. Ele falou: mas eu... sabe por quê? Vem aqui. Levou meu pai atrás de uma parede e falou: você está vendo esse furinho aqui? Nesse furinho eu vejo todo mundo que está trabalhando. E quando eu saio, todo mundo fica contando piada, atacando parafuso um no outro, e você continua trabalhando. Você é um sujeito que chega na hora. Você é um sujeito que realmente é uma pessoa honesta. Esse emprego é seu. A integridade traz resultados. O pecado não compensa. Um dia ele vai ser descoberto, queridos. Nada que é oculto que não venha a ser revelado. Baixa a sua cabeça. Eu quero orar com você. O salmista, quando descobriu o valor de andar corretamente diante de Deus, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Que coisa maravilhosa, que oração bonita. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Quantos de vocês que estão aqui nesta noite gostariam de fazer essa oração, dizendo: Senhor, eu quero ver o meu coração sendo disposto a andar nos teus caminhos? Querido, seguramente o Espírito Santo está testificando para alguns de vocês coisas que vocês têm que mudar. Santificai-vos hoje, amanhã eu faço maravilhas. Deus é um Deus santo, queridos, entendam isso. Vocês têm que aproveitar a oportunidade que Jesus Cristo oferece para fazer você digno de se apresentar diante do Pai, que é santo, que é puro. Aí onde você está, faça exercício. Que coisas você tem que deixar de fazer para se tornar um íntegro? E que outras coisas que você não faz,
e que deveria estar fazendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade de poder compartilhar com os meus irmãos a respeito do valor da integridade. Ó Deus, se há aqui entre nós pessoas fazendo coisas que te desagradam, eu peço que teu Santo Espírito esteja incomodando essa pessoa, fazendo ela entender de que agora nós somos pessoas que cada dia mais temos que andar nesse caminho chamado Jesus e nos afastar daquele homem pecador lá do Éden e nos tornar mais semelhantes a Ele. Por favor, Senhor, dá coragem para as pessoas que estão aqui nesse auditório e coragem para aqueles que estão vendo isso pela internet, Pai. Pessoas que vão talvez assistir essas reflexões através dos DVDs, dos CDs. Permita, Pai, de que realmente a missão na íntegra possa ser um instrumento do Senhor para conscientizar, querido Pai, o valor de sermos pessoas que andam nos teus caminhos. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, como Paulo fala, na nosso desejo de sermos pessoas, a não fazer algumas coisas e acabamos fazendo. Mas eu peço que o Senhor esteja nos dando todas as ferramentas possíveis, Senhor Deus. Principalmente a nossa consciência, que nessa noite ela seja tocada, que ela seja aperfeiçoada de tal forma que ela seja uma bússola. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tiago?